Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de quarta-feira, 26 de novembro. Eu sou Rodrigo Oliveira e uma quarta-feira que tem aí alguns dados que podem ajudar a calibrar os juros, que é o que está todo mundo olhando, tá, gente? Essa que é a verdade. Tem aquela coisa da pauta bomba lá em Brasília, tem a conversinha sobre a indicação do Messias, né? Como eu falei para vocês, inclusive, agora para mim o Alcolumbre parece realmente incomodado, já marcou a sabatina do Messias para o dia 10, né? Então daqui a 2 semanas mais ou menos, o que pode pegar aí o Senado ainda incomodado, né, com a indicação do Messias, mas tudo isso é ruído ali da parte política, né? O lance da pauta bomba, da aposentadoria especial ali para gente de saúde, aquela coisa toda, é um pouco do que o Alcolumbre está falando mesmo. A gente já passou por várias dessas e ninguém chamou de pauta bomba, né? O pé de meia e outras coisas aí que o governo ampliou como gasto social, gasto fiscal social, e passou batido. Então, não é isso, pelo menos por enquanto, que a gente está olhando, não é isso que o mercado está olhando, o que está na pauta mesmo agora, além daquela história do fluxo estrangeiro, né? Lembrem-se que isso é o que tem afetado mais a nossa Bolsa de Valores, principalmente, mas além disso, alguns dados que vão calibrar aí as apostas sobre o que vai acontecer com os juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Hoje, daqui a pouquinho, né, 9 horas da manhã, sai o IPCA 15, a expectativa é de estabilidade no IPCA 15, né, depois de ter marcado 0,18 em outubro, agora deve avançar mais 0,18 em novembro, e no ano contra ano deve ficar aí em 4,49, essa é a expectativa, saindo de 4,94 nos 12 meses que terminaram em outubro, né? No acúmulo de 12 meses até esse IPCA 15 de novembro, você ficaria então abaixo da meta de inflação, do limite da meta, né? A meta 3% e o limite da meta aí 1,5% para cima ou para baixo, né? Outro número que pode, e isso pode trazer aí um pouco mais de cor, né, para essas apostas que o pessoal está fazendo nos juros no Brasil. Aqui a curva de juros já precifica uma possibilidade, uma probabilidade de acima de 80%, quase 90% de chance de um corte agora em janeiro, e aquelas opções de Copom, né, que a gente chama ali de aquelas opções eletrônicas, né, já estão ali indicando 66% de chance de um corte de 0,25 ou até de 0,50, né? Na divisão aqui, 37,50% de chance de um corte de 0,25 e 26,50% de chance de um corte de 0,5% na taxa de juros em janeiro de 2026. E aí tem uma coisa interessante aqui. Ontem o Newton Davi, que é o diretor de política monetária, né? Deixa eu só achar aqui a fala dele certinho, diretor de política monetária do Banco Central, falou que, olha, abre aspas aqui, aumentar o juro não está mais no cenário base. A questão agora é entender quando será o processo de corte. E aí não podia ficar mais claro para o mercado de que o corte está próximo, né? Não tem mais chance de aumentar os juros, então é daqui para baixo. Isso é o que o mercado queria ouvir e ouviu. Do lado americano, a gente tem o PCI que sairia hoje, não vai sair, só sai na semana que vem, né, que é aquele dado de inflação que o Fed gosta de olhar e é onde ele aponta a meta de inflação dele. Mas teve ontem o ADP indicando aí corte de empregos, e hoje tem o número de pedidos de seguro-desemprego, né? E a expectativa é de uma alta, saindo ali dos 220 mil pedidos na leitura anterior para 225 mil pedidos agora. Isso, né, se acontecer, reforça aí as apostas em corte de juros
lá nos Estados Unidos, que também estão aí, também não, mas estão próximas de 90%, segundo aquela ferramenta de probabilidade do Fed, né, de cortes do Fed da Bolsa de Chicago, né, o CME Group. Então, tudo isso, né, neste caldeirão que a gente pode olhar aí para o mercado brasileiro e que vai reagir não só aqui, como também lá nos Estados Unidos, né? Então, dado esse cenário, hoje é um dia que alguns dados econômicos devem movimentar aí o mercado brasileiro, né? Ontem, o Ibovespa fechou em 0,40, o S&P 500 subiu 0,40 de alta, né, aos 155.910, o Ibovespa, e o S&P 500 subiu 0,91% aos 6.765 pontos, e a Nasdaq subiu apenas 0,58 a 25.018. Por quê, né, a Nasdaq perdeu um pouquinho de força? Porque a Nvidia caiu bastante ontem, chegou a fechar nos Estados Unidos, fechou com mais de 2% de queda. Deixa eu até achar aqui, mais de 2% de queda, e acabou trazendo a Bolsa Americana para baixo, né? A Nvidia fechou aí em queda de 2,59%. E por que a queda da Nvidia, né? A Nvidia, que é a principal fabricante aí de chips para empresas aí que querem investir em inteligência artificial, e aí saiu uma reportagem falando que a Meta, né, o pai do Facebook ali, vai estar em negociação para comprar os chips da Alphabet, né, que é aquela do Google. Então, Meta subiu 3,78, Alphabet subiu 1,53, mostrando que a Nvidia não está mais sozinha nesse mundo aí da picareta, porque aquela coisa né, na corrida do ouro ganha dinheiro quem vende picareta, né? E a Nvidia vende a picareta. E aí sem lado pejorativo, né, nessa história da picareta, porque a gente conhece vários picaretas, mas não é esse caso. Vende o instrumento, né, que é necessário para participarem da corrida do ouro. Mas agora está aparecendo aí novos players no cenário, o que pode calibrar melhor aí o preço da Nvidia, né? Então, Nvidia que acabou recuando aí um pouco no dia de ontem, né? Em função dessas notícias, e acabou segurando um pouco também, como é que a gente fala? A Nasdaq como um todo, tá? Mas, de qualquer maneira, não foi aquela história da bolha de IA, né? Não foi isso que aconteceu. No pré-mercado aqui, a Nvidia continua em queda, 0,44%, e pode atrapalhar um pouquinho os negócios aí na Nasdaq no dia de hoje, mas vamos esperar, porque normalmente quando você tem um pullback assim, um retrocesso, uma queda um pouco mais forte nessas empresas, muita gente aproveita para comprar um pouco mais, né? Lembrando que ontem até aconteceu uma coisa interessante e que tem se repetido assim, né? Começa caindo muito essas empresas de tecnologia. Para você ter uma ideia, ontem, deixa eu até medir aqui, ó, ontem a Nvidia chegou a cair durante o pregão 3,21, né? Para fechar aí, quer dizer, 3,21, como é que se fala? 3,21 não, né? Porque 3,21 foi da abertura, porque já abriu em gap de queda, mas da abertura até o ponto mais baixo aqui foi mais ou menos uns 4%, chegou a cair uns 4%, e lá pelo meio-dia começa a recuperar, e aí voltou aí para 2,59, fechou em queda de 2,59. Então, se você é acionista aí de Nvidia, tá surfando aí essa onda das Big Techs, da tecnologia, da inteligência artificial, lembre-se, vai sofrer esses contratempos aí de tempos em tempos, em função de toda a mudança que está tendo nesse cenário. E é óbvio que quanto mais valioso fica essa história, mais gente vai querer entrar um pouquinho, e essas grandes, né, as Magnificent Seven, elas têm muito capital para entrar nesse jogo, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Ah, sim, ontem uma coisa importante também, o BTG Pactual foi o primeiro dos bancões a apostar aí em uma queda dos juros aqui no Brasil já em janeiro, né? Não lembro de ter visto quanto de queda, de corte, mas já aposta que o início do ciclo será em janeiro, né? Talvez com 0,25 e aí vai ganhando velocidade conforme as coisas vão avançando, né? Bom, é mais ou menos isso para o dia de hoje, e aí vamos ficar de olho então na repercussão desses dados mais econômicos para ver qual vai ser o impacto nas curvas de juros, tanto aqui quanto lá fora. Claro que também o pessoal esperando aí uma saída, né, um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que tem obviamente impactado aí o petróleo, né? O petróleo que nesse momento agora está sendo negociado a $61,88 o barril do tipo Brent, então mais próximo de 60 do que de 65, né? Muita gente esperava aí $1 acima de 65, só acaba um petróleo acima de 65 só acaba afetando um pouco ações como as da Petrobras. Beleza? Só passando aqui rapidinho pelo resto, né, pelos números que eu não falei ainda. S&P futuro aqui em alta de 0,30 e Nasdaq futuro em alta de 0,44, né? O minério de ferro estável a 104,85 e o ouro em alta de 0,77 a $4.162 a onça Troy. O Bitcoin ainda em queda, 0,50, mais $86.889 um Bitcoin, né? E o nosso real aqui valendo, né, contra o dólar, $1 vale 5,38 reais nesse momento. E a curva de juros, como a gente já deu a dica ali, né, no começo, quando a gente falava que as apostas de um corte em janeiro estão cada vez mais altas, fechando, né, a curva de juros, fechando praticamente em todos os vértices, todos os vencimentos, como esperado. Beleza? Então é isso por hoje. Amanhã a gente se encontra no na nossa live Esquina Sucupira edição da manhã no YouTube, pontualmente por volta das 7h30. Não perca, encontro vocês lá. E até lá, é claro, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!